Salve, salve, meus queridos! Vamos falar nessa aula de resistência dos materiais sobre os estados de tensão. Você provavelmente já sabe o que é tensão, né, nas nossas estruturas. Tensão está relacionado com os materiais sólidos, assim como quando nós temos pressão nos fluidos. Quando a gente fala pressão, na verdade, é uma pressão exercida por um fluido sobre uma superfície. Quando a gente fala tensão, é a própria pressão, mas nos materiais, né? Quando a gente faz o estudo da resistência dos materiais, da mecânica dos materiais, ou mecânica dos sólidos também, como é conhecida, mecânica dos corpos deformáveis. Então, se você já lembra lá da escola, lá do ensino médio, o estudo da tensão é exatamente isso. A tensão ela descreve a intensidade de uma força que age sobre uma superfície, sobre uma área, entendida como a expressão limite da força sobre a área, quando essa área tende a zero. Então o estudo da tensão, geralmente é pontual. Eu pego um ponto da minha estrutura, do meu material, e estudo qual é a tensão ao qual esse ponto está submetido. E ele basicamente pode ter dois tipos de tensão. A tensão que a gente chama de tensão normal e a tensão cisalhante. Quando a gente fala de tensão normal, que é essa tensão representada aqui, essa força P está gerando no material uma tensão normal, porque ela age perpendicularmente à superfície. Então aqui está a minha superfície, eu estou com uma força atuando perpendicularmente. Então eu tenho uma força axial, uma força normal, uma força perpendicular à minha área. Quando eu falo da tensão cisalhante, agora eu continuo tendo uma força, só que ela agindo sobre uma área, só que agora não mais perpendicular, não mais normal, não forma mais 90 graus entre a superfície e a força. Agora o que nós temos é uma força atuando que tangencia ou paralela à superfície. Então também é uma força relacionada a uma área, mas agora paralelamente, tangencialmente, quando a gente tem então esse tipo de atuação de esforços, tá? Isso não deixa de ser que a força resultante de uma secção qualquer também pode ser representada como a integral da tensão em todos esses pontos, já que a tensão é força sobre área naquele ponto, a força então nada mais é do que a resultante da integral das tensões em cada um dos pontos. Quando nós falarmos de tensão, a maioria das vezes, quando o estudo da tensão ele se inicia pela tensão média, quando na verdade a tensão é algo pessoal, é algo próprio, é algo daquele ponto, daquele carinha, naquele momento, naquela posição do material. Então, esse estudo ele é um pouco mais aprofundado. A gente começa a falar basicamente de tensões médias, que são adotadas para uma seção transversal como um todo, embora cada ponto, como eu disse, tenha sua particularidade de tensão. A gente vai ver quando se fala de tensão média e quando se fala de tensão em um ponto qualquer da estrutura. Ao longo do nosso curso nós vamos ver essa diferença. Mas veja essa questão, por exemplo, da FCC. A viga rígida horizontal da figura de peso desprezível é sustentada por um pino em A, um apoio aqui de segundo gênero, e pelo cabo BC, de diâmetro 20 milímetros. O cabo está aqui. Nos pontos D e E são aplicadas forças de 200 e de 100 kN, respectivamente. A tensão normal no cabo BC vale, então o cabo é esse. Qual é o primeiro passo, embora nem sempre nós façamos essa decomposição? Eu disse na aula de introdutória, né, que o diagrama de corpo livre ele vai liberar a estrutura de seus vínculos e cada uma delas vai ser representada também pelos esforços atuantes. Então são os vínculos substituídos pelos seus respectivos esforços. Então a gente tem o diagrama de corpo livre da viga, e temos o diagrama de corpo livre aqui do nosso cabo, né, da nossa corda. O que acontece aqui agora? Eu consigo analisar essas estruturas isoladamente, mas por ação e reação, eu sei que a força que o cabo faz na viga é de mesma intensidade, né, de mesmo módulo, de mesma direção, mas no sentido oposto ao que a viga faz no meu cabo. Portanto, eu posso utilizar aqui as equações de equilíbrio convenientemente
da melhor forma para descobrir o ponto B. Qual que seria que agora uma única conta, já que eu quero saber a tensão no cabo, eu só preciso saber VB. Então basta fazer o somatório de momentos em relação ao ponto A, que eu já tiro o VB direto. Nem precisaria resolver VA e HA, porque não participam do problema, não me ajudam em nada neste problema. Isso, além de acelerar o seu tempo, diminui a chance de erros. Claro, vou fazer todos aqui para vocês, somatório de forças horizontais, somatório de momentos em relação ao ponto A, somatório de forças verticais, para achar todos os esforços. Mas quem que me interessa? Se eu fosse inteligente, e aqui foi uma didática, mas eu já quero mostrar para vocês que VB eu poderia tirar direto, somatório de momentos em relação ao ponto A, achei VB, já aplico o VB' na minha estrutura e calculo a tensão. Veja, agora eu vou calcular a tensão normal média, força sobre área. Qual é a força atuante? Já achei, é o valor VB, 150 kN, só que de tração atuando na barra ou no cabo aqui, na corda. Deixa eu ver como é que a questão chamou aqui. Forças... Cabo BC. Então o cabo BC está aqui com a sua força e a área, se ele tem 20 milímetros, é só calcular π d ao quadrado sobre 4, do diâmetro ao quadrado, ou πr ao quadrado também nestes casos. Faço aqui, escrevi aqui, tem que ter cuidado sempre com as unidades, escrevi ao invés de quilonewton, coloquei em newton por milímetro quadrado. Eu já sei que newton por milímetro ao quadrado, já que milímetro ao quadrado é a mesma coisa de se escrever metro elevado. Aqui, na verdade, o milímetro significa 10 na menos 3, né? Se milímetro significa 10 na menos 3 metros, quando eu elevo ao quadrado, um milímetro ao quadrado vai significar 10 a menos 6 metros ao quadrado. Portanto, quando eu falo newton sobre milímetro ao quadrado, como esse menos 6 está no denominador, ele vira mais 6 e é substituído pelo prefixo M, MPa. Newton por milímetro quadrado já vira MPa. Portanto, simplifica um pouco as contas e eu chego que a tensão normal média no cabo é de 477,45. Outra dica, não preciso resolver as casas decimais, eu posso olhar qual é a ordem de grandeza. Achei que é 400 e alguma coisa, analisa as alternativas, olha, 1000, 1100 e 300. Então, não preciso chegar nos valores. Quando a gente fala de questão de prova, precisa acertar a questão, não precisa chegar no valor exato, até mesmo porque o cálculo manual ele pode tomar um pouco de tempo. Falando agora de tensões, se a gente conhece bem, provavelmente os esforços solicitantes já são de sua familiaridade, introduzimos aqui agora as tensões. São de dois tipos, tensão normal e tensão de cisalhamento. Para você nunca mais ter dúvida, saiba que cada esforço solicitante gera um tipo de tensão apenas. E nós temos 4 esforços solicitantes e 2 tipos de tensão. Esse quadro aqui, ele diz exatamente isso. Olha, esforço normal gera tensão normal. Momento fletor gera tensão normal. Opa, força cortante gera tensão cisalhante. Momento torsor gera tensão cisalhante. Então aqui, nunca mais confunda. Se eu estou falando de cortante, de torsor, eu estou falando de tensão de cisalhamento. Se eu estou falando de força normal e de momento fletor, eu estou falando de tensão normal. Eles, embora os esforços sejam, na maioria das vezes, esforços combinados. Então eu tenho cortante, tenho momento, às vezes tenho normal, posso até ter um torque, e aí eu tenho uma mistura de tensões, tensão normal e tensão de cisalhamento, que depois eu vou mostrar para vocês como se faz o estudo das tensões, a transformação de tensões para chegar nas tensões máximas. Agora, o que eu quero que você saia dessa aula sabendo é que obrigatoriamente a cortante, ela só gera tensão de cisalhamento. Ela pode não gerar tensão, mas se ela gera tensão, é de cisalhamento, naquele ponto. Mesma coisa o torque. O torque ele pode não gerar tensão de cisalhamento, mas se ele gera alguma tensão, é uma tensão de cisalhamento, assim como normal e fletor geram tensões normais. A gente representa geralmente a tensão normal como sigma aqui, né? Esse desenho aqui, e a tensão de cisalhamento como tal. Então posso colocar tal V devido à cortante ou
até mesmo, posso colocar tal T devido ao torque, né? Aqui a tensão normal e a tensão normal devido à flexão. E posso representar assim. E por último, a gente chega nos estados de tensão. Os estados de tensão, o que são os estados de tensões? São a forma em que eu vou estudar as minhas tensões. São em uma direção, em duas direções, ou no plano, ou triaxialmente. Porque, como eu disse, o objetivo de estudar o estudo de tensões é ver se a estrutura vai resistir aos esforços aplicados sem sofrer danos. Mas, na resistência dos materiais para concurso público, especificamente, nós vamos trabalhar com o estado plano de tensão na maioria dos casos. Por quê? O estado axial de tensões, ele tem tensões normais em todos os eixos, X, Y e Z, e as tensões de cisalhamento também. Embora devido ao princípio de Cauchy, nós sabemos que quando as tensões trocam o mesmo índice, né, o subíndice aqui, elas têm valor igual. Então, se eu falar de tensão de cisalhamento XY, eu falo que é a mesma tensão, o mesmo valor da tensão de cisalhamento YX. Isso aí é facilmente dedutível, mas não vem ao caso aqui para nossas questões. Mas o que vale mencionar? Que o estado axial, ele é a melhor forma de considerar a tensão num material, porque eu considero a tensão triaxialmente, em todas as suas dimensões. Quando que eu tenho uma estrutura submetida a um estado triaxial de tensões, por exemplo? Naqueles ensaios da mecânica dos solos, a gente tem um ensaio triaxial, onde o fluido exerce pressão sobre o corpo de prova, e além disso eu ainda tenho um outro carregamento externo atuando. Então eu tenho nas laterais a pressão de confinamento, mais a pressão impressa pela prensa, né, as cargas que estão sendo atuadas na superfície do corpo de prova. Outro exemplo, por exemplo, de um estado triaxial de tensões são cilindros de gás, por exemplo, quando nós temos pensa em um botijão de gás, quando nós temos o gás ali confinado sob pressão, nós temos não só a tensão na superfície do elemento ali, mas também temos a pressão atuando como se fosse num eixo Z. E o estado uniaxial? O estado uniaxial, ele é muito comum quando a gente faz os estudos de ensaios laboratoriais, quando eu faço o ensaio de tração no aço, quando eu faço o ensaio de compressão no concreto. Geralmente, só tenho uma direção, um componente de tensão atuando, ou a tração ou a compressão nesses exemplos. Então, o estado uniaxial, somente uma componente de tensão que atua. E o estado plano, por que ele é muito utilizado? Primeiro porque simplifica, né? Nós temos ali só duas tensões no plano, tensões normais em X e em Y geralmente, e a tensão de cisalhamento no plano, e porque ele é muito comum na superfície dos elementos estruturais. Quando eu tenho, por exemplo, este desenho aqui esse cilindro engastado e livre, em sua superfície, não há ali, sobre a superfície, nenhuma tensão, digamos, no eixo Z. Estou falando da superfície. Então eu posso ter tensões no elemento, mas eu não tenho nenhuma tensão externa fazendo a pressão ou tracionando aquela superfície. E também não tenho nenhum cisalhamento tangenciando aquela superfície. Então, ela é uma superfície que tem essa particularidade de ser um estado plano de tensões. E como, quando nós formos analisar a flexão, principalmente, e a torção, como os pontos de superfície dos elementos são os pontos onde nós vamos desenvolver ali, devido ao momento, as maiores tensões normais e devido ao cisalhamento do torque, as maiores tensões cisalhantes, então esses pontos geralmente são pontos críticos da estrutura. Então, por que o estado plano ele é mais difundido, assim, principalmente no mundo dos concursos? Primeiro que ele é muito comum, mais simples de ser calculado, as tensões, e porque na prática também os pontos críticos geralmente estão em superfícies de máquinas, superfícies de elementos. Essas superfícies, por sua vez, submetidas ao estado plano de tensões. Então, basicamente, essas superfícies, esses elementos de superfície são interessantes para o estudo da resistência dos materiais. E olha essa questão da Sebrasp, diz o seguinte:
qualquer ponto da superfície cilíndrica está submetido a um estado de tensão uniaxial. Olha, na superfície eu acabei de mostrar para vocês que nós temos um estado plano de tensões. Via de regra, esse estado plano de tensões tem pelo menos tensões aqui, 3 tensões, são elas: tensão em X, tensão em Y e a tensão de cisalhamento XY ou tensão de cisalhamento YX. Neste caso de superfície de máquinas, nós estamos basicamente submetidos a um estado plano de tensões e não um ensaio uniaxial de tensões. Diferente se nós tivéssemos esse mesmo desenho, essa mesma superfície submetida somente à força F. Se nós tivéssemos essa superfície, esse cilindro, somente com a força de tração, em qualquer elemento de sua superfície, eu só teria este comportamento uniaxial. Então eu poderia falar que é uma tensão, um estado uniaxial de tensão. Embora a gente tenha visto aqui que o problema nos trouxe um torque também aplicado. Esse giro gera cisalhamento e faz com que surjam essas setinhas aqui no elemento que representam o nosso cisalhamento. Lembrando que o cisalhamento, o sinal do cisalhamento, ele é convencionado assim como o sinal da força cortante. Vale a pena comentar, a força cortante positiva é a força cortante que faz um giro no sentido horário. Então, quando eu pego um elemento sentido anti-horário, é a força cortante negativa. E para o cisalhamento? O cisalhamento positivo é o cisalhamento que deforma o meu elemento. Lembro para vocês, a tensão ela é estudada em um ponto, embora falemos sobre tensão média muitas vezes. Mas a tensão em um ponto, então eu posso representar esse ponto, se for tensão, estado plano de tensão, por um quadrado. Se for um estado triaxial de tensão, aí por um cubo. Mas na maioria das vezes vai ser os famosos quadradinhos da análise estrutural. Então se eu tenho aqui este quadradinho e adoto esse sistema de coordenadas XY, o cisalhamento positivo é o que deforma a minha estrutura no sentido do eixo do quadrante positivo XY. Esse é o meu cisalhamento adotado como positivo. Agora a mesma coisa, se eu tenho aqui um elemento, deixa eu corrigir aqui, se eu tenho aqui um elemento e a deformação ela ocorre dessa forma, ou seja, o cisalhamento desse tipo, é o cisalhamento que nós chamamos de negativo. Para todos os problemas, quando nós tivermos que dar não só a intensidade do cisalhamento, mas seu sinal, né, positivo ou negativo, a gente adota esse sistema de referência aqui. Sempre que o deslocamento, a deformação vá no sentido positivo dos quadrantes, ele é o cisalhamento para nós tido como positivo. Do contrário, cisalhamento adotado como negativo. Questão, então, errada. Nós estamos no estado plano de tensão e a FGV diz o seguinte: em uma estrutura submetida a um estado plano de tensão não estão presentes... Opa, estado plano de tensão não estão presentes deformações? Não, tem deformações. Deformações perpendiculares ao plano da estrutura? Temos deformações perpendiculares. Tensões cisalhantes no plano da estrutura? Acabei de falar que o estado plano de tensões tem as tensões ali cisalhantes. Tensões normais no plano da estrutura? Temos as tensões normais, sigma x, podemos ter aqui sigma y. Agora, por último, tensões normais perpendiculares ao plano. Então tem uma tensão atuando assim, fora do plano, saindo da tela do seu tablet, do seu celular, do seu computador, e pressionando esse elemento. Não temos essa tensão em Z, digamos assim. Então, portanto, tensões normais perpendiculares ao plano da estrutura não estão presentes. Tensões perpendiculares. Não há aqui, então, uma tensão que atue nesse sentido. Gabarito letra E. Mais uma questão. Considerando a estrutura abaixo, vamos lá para o final. No ponto em questão, o componente está submetido a um estado plano de tensão. Ora, deu um monte de informações, provavelmente para outros problemas, mas eu preciso analisar o estado de tensão. Representei um cubo, então é um estado triaxial de tensões, Guilherme. Gente, não é só porque o desenho é um cubo que esse ponto, isso aqui é um ponto da superfície, ou um ponto de qualquer
estrutura, um ponto qualquer da estrutura, então ele foi representado como um cubo, mas ele não tem tensões aqui em Z. Então aqui em Z, ó, eu não estou falando que eu tenho uma tensão aqui de compressão, tem σz. Então, embora seja representado por um cubo, eu estou diante de um estado plano de tensão. Agora, uma confusão que vocês definitivamente não podem fazer é confundir estados triaxial, plano e uniaxial de tensões com estado plano de deformação. Um estado plano de deformação é onde eu tenho deformação somente em dois planos, em dois, como que eu posso dizer? No caso, em X e em Y. Ah, Guilherme, mas aqui você tem tensão só em X e tensão só em Y. Então, inclusive, isso vai ser, se é um estado plano de tensão, só tem tensão em X e Y, só vai ter deformação em X e Y. Ei, peraí. Quando você pega, vou falar do estado uniaxial de tensão, quando você pega um apagador, aqueles de esponja, que você puxa, ele vai estar submetido a um estado uniaxial. Quando você pega uma barra de aço, que você traciona essa barra de aço, estado uniaxial. Quando você pega um concreto e comprime, estado uniaxial, quer dizer que ele não aumenta ou diminui a sua espessura nos outros eixos? Então, o estado plano de tensões vai me dar um estado tridimensional, um estado triaxial de deformações. Então, embora seja estado plano ou estado uniaxial de deformação, estado uniaxial ou estado plano de tensão, eu vou ter deformações em todos os sentidos, decorrentes do princípio de Poisson, né? Do nosso coeficiente de Poisson. Quando eu estico o material, a sua seção transversal tende a reduzir, e quando eu comprimo, ela tende a aumentar. Então, há deformação em eixos que eu não necessariamente tenho tensão. Beleza? Essa foi a nossa aula introdutória aí de tensões. Espero que vocês tenham gostado e continue com a gente.